Leitura estratégica da Resolução do Conselho da Justiça Federal 502 de 2018 dispõe sobre a política de segurança institucional no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo grau. Vamos fazer uma leitura estratégica dessa resolução. Sem mais delongas, vem com Robson Concursos. Capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 1º diz o seguinte: fica instituída a política de segurança institucional da Justiça Federal no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Artigo 2º. A PSI/JF rege-se pelos seguintes princípios. Inciso 1. Integração das ações de planejamento e de execução das atividades de segurança institucional no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. 2. Estabelecimento das diretrizes gerais que orientarão a tomada de decisões e a elaboração de normas, protocolos, rotinas e procedimentos de segurança institucional. 3. Articulação da proteção integral das unidades da Justiça Federal e de seus integrantes, a segurança da informação, da imagem e do patrimônio do órgão. 4. Respeito aos direitos humanos e valores fundamentais do Estado Democrático de Direito. 5. Atuação preventiva e proativa buscando a neutralização de ameaças e atos de violência. 6. Profissionalização e especialização permanente da atividade visando a proteção integral do órgão e de seus agentes integrantes. 7. Efetividade da prestação jurisdicional e livre exercício da magistratura federal. 8. Integração e interoperabilidade com outros órgãos do Poder Judiciário, instituições de segurança pública e inteligência. 9. Gestão de riscos voltada para a salvaguarda de ativos da Justiça Federal. E 10. Proteção à imagem do órgão, evitando exposição negativa. O artigo 3º são diretrizes da PSI/JF PP de prova, inciso 1. Promoção do planejamento estratégico de ações de segurança de modo coordenado e integrado a partir do Conselho da Justiça Federal, na condição de órgão central do sistema, respeitadas as atribuições dos tribunais regionais federais, conforme as peculiaridades de suas seções e subseções judiciárias, especialmente as que envolvam situações emergenciais e casos de calamidade decretados pelo poder competente, assim como os incidentes que coloquem em risco o regular funcionamento, a segurança do público interno e externo, as instalações físicas, os bens patrimoniais, a imagem dos órgãos da Justiça Federal. Inciso 2. Busca permanente pela qualidade e eficiência nas atividades de segurança institucional da Justiça Federal. 3. Integração e cooperação entre as unidades de segurança institucional, como compartilhamento de boas práticas nesse domínio com outros órgãos do Poder Judiciário, instituições de segurança pública e inteligência. 4. Elaboração de medidas que promovam a modernização da segurança institucional da Justiça Federal. 5. Capacitação técnica permanente. 6. Condicionamento físico adequado dos servidores, em conformidade com o tipo de atividade institucional de segurança desempenhada. 7. Promoção da cultura de segurança. E 8. Prioridade das ações preventivas baseadas em inteligência, que o PP de prova é uma diretrizes, priorização das ações preventivas baseadas em inteligência. Parágrafo 1º. A segurança institucional da Justiça Federal será estruturada em ações de inteligência, segurança e transporte nos termos desta resolução. O parágrafo 2º. Os servidores de segurança devem priorizar a aplicação de técnicas e equipamentos menos lesivos. Parágrafo 3º. Quando os meios ordinários se mostrarem ineficazes ou não permitirem de modo adequado a preservação do ativo protegido com o necessário grau de eficiência, permitir-se-á
o uso seletivo e proporcional da força. Parágrafo 4º. O emprego de arma de fogo ocorrerá exclusivamente quando houver risco efetivo e iminente à vida. Caiu o PP de prova que diz que o emprego de arma de fogo ocorrerá exclusivamente quando houver risco efetivo e iminente à vida. Capítulo 2 do Sistema de Segurança Institucional da Justiça Federal, seção 1, dos comitês, artigo 4º, para implementação, execução e avaliação da política de segurança institucional da Justiça Federal, fica instituído o Sistema de Segurança Institucional da Justiça Federal, SSI/JF, composto da seguinte forma: inciso 1, Comissão de Segurança da Justiça Federal. 2. Comissões permanentes de segurança do Conselho da Justiça Federal e dos Tribunais Regionais Federais. 3. Comitês de segurança das seccionais. O artigo 5º diz o seguinte, atualização em 2019. O Sistema de Segurança Institucional da Justiça Federal, SSI/JF, será coordenado pelo presidente do Conselho da Justiça Federal. O artigo 6º, a Comissão de Segurança da Justiça Federal, SS/JF, tem como principal atribuição elaborar propostas de ações institucionais buscando a uniformização, a padronização e a integração da segurança no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundos graus. Artigo 7º, a Comissão de Segurança da Justiça Federal funcionará junto ao Conselho da Justiça Federal, sendo composta pelos seguintes membros. Inciso 1, o presidente do Conselho da Justiça Federal. 2, um representante de cada um dos tribunais regionais federais. 3, o secretário-geral do Conselho da Justiça Federal. 4, um representante da Corregedoria Geral da Justiça Federal. 5, o assessor especial de segurança institucional e de transporte do Conselho da Justiça Federal. E 5, um representante da Associação dos Juízes Federais do Brasil. O parágrafo único, atualização em 2019, a presidência da comissão competirá ao presidente do Conselho da Justiça Federal, o qual será substituído nas suas ausências e impedimentos pelo mais antigo dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, integrante do Conselho da Justiça Federal. Artigo 8º, são atribuições da Comissão de Segurança da Justiça Federal, SC/JF. Inciso 1. Submeter ao plenário do Conselho da Justiça Federal propostas visando a linha implementação, alteração ou supressão das normas, protocolos, rotinas e procedimentos constantes no Plano de Segurança Institucional da Justiça Federal, PSI/JF. B. Indicação da ordem de prioridade de destinação de insumos e recursos orçamentários e humanos para o desenvolvimento, a implantação e a manutenção das iniciativas constantes do PSI/JF. C. Criação de sistemas de informação de segurança institucional de âmbito nacional e de uso obrigatório, cujo desenvolvimento poderá ser realizado de forma colaborativa entre órgãos da Justiça Federal, sob a coordenação do Conselho da Justiça Federal, observados os termos da Resolução 442 de 2017. D. Proposição de instrumentos de cooperação técnica e convênios com instituições públicas para formação e capacitação continuada dos servidores que atuarão na área de segurança institucional, bem como de convênios com instituições públicas de segurança e de inteligência para acesso a bancos de dados úteis para as atividades de segurança institucional. E definição de planos, acessórios e manuais de procedimentos no sentido de uniformizar as metodologias para a produção do conhecimento de atividade de inteligência e de gestão dos riscos. F. Fixação de critérios para aquisição de bens e serviços para a área de segurança institucional, observadas as normas vigentes. G. Especificação de padrões e identidade visual para a compra de uniformes, acessórios, distintivos e equipamentos de proteção a serem utilizados pelos inspetores e agentes da Polícia Judicial, bem como para a aquisição, a preparação e a caracterização de veículos a serem empregados em patrulhamento ostensivo de áreas adjacentes, nos termos dos normativos do Conselho da Justiça Federal, atualização de 2021. H. Proposição de normas gerais para a regulamentação de aquisição de armas
munições e acessórios letais e não letais permitidos na legislação em vigor, baseando-se em estudos técnicos para padronização de calibres, tipos de armas e equipamentos de segurança e definição de diretrizes para a elaboração de planos de segurança orgânica, bem como de normas, rotinas e procedimentos necessários à sua execução, observando a autonomia e a realidade local de cada órgão da Justiça Federal. 2. Fomentar a integração e a cooperação entre as áreas de segurança institucional dos órgãos que compõem a Justiça Federal, propiciando o intercâmbio de inovações e boas práticas. 3. Orientar e subsidiar a elaboração de planos de segurança orgânica pelas unidades de segurança institucional. 4. Prestar consultoria e assessoria técnica na área de segurança institucional em procedimentos em tramitação no Conselho da Justiça Federal. 5. Coordenar e avaliar o desenvolvimento da política de segurança institucional no âmbito do Conselho da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. O inciso 8º, realizar auditorias nos órgãos da Justiça Federal com o intuito de aferir o nível de segurança dos respectivos sistemas de informação. O inciso 10, propor normas inerentes à implantação dos instrumentos e mecanismos necessários à emissão de certificados de conformidade para os produtos que incorporem recursos criptografados. Inciso 11, desenvolver sistema de classificação de dados e informações com vistas à garantia dos níveis de segurança desejados, assim como a normatização do acesso às informações. O inciso 18, propor metodologias de gestão de riscos específica a ser adotada no âmbito da Justiça Federal, por meio de norma própria, observada a política de gestão de riscos do Conselho da Justiça Federal de primeiro e de segundo grau, de que trata a resolução 447 de 2017. Inciso 14, praticar todo e qualquer ato visando ao alcance de seus objetivos, desde que compatíveis com as atribuições disciplinadas nesta resolução. Parágrafo 1º. As revisões do PSI/JF serão realizadas quando necessárias. Parágrafo 2º. Cabe às áreas técnicas e de segurança do Conselho da Justiça Federal prestar assessoramento técnico a CS/JF. Parágrafo 3º. A CS/JF deverá reunir-se pelo menos uma vez a cada semestre. Guarde bem, a CS/JF deverá reunir-se pelo menos uma vez a cada semestre. O artigo 9º diz o seguinte: integram as comissões permanentes de segurança dos tribunais regionais federais, CPSR, que serão vinculadas às respectivas presidências. Inciso 1. Um desembargador federal indicado pela presidência em ato próprio ou em decorrência de processo de escolha em conformidade com o que dispuser cada tribunal. 2. Um juiz federal indicado pela presidência. 3. Um juiz federal indicado pela respectiva associação regional de juízes federais ou onde não houver pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJU-FE. 4. O diretor-geral do tribunal. E 5. O dirigente da área de segurança do tribunal. Parágrafo 1º. A coordenação da comissão caberá ao desembargador federal. Guarde bem, a coordenação da comissão caberá ao desembargador federal. Parágrafo 2º. Os tribunais regionais federais poderão promover a ampliação do número de integrantes da respectiva comissão, sujeita à aprovação da Comissão de Segurança da Justiça Federal. O parágrafo 3º, atualização de 2019, diz o seguinte: a Comissão Permanente de Segurança do Conselho da Justiça Federal, CPS, será integrada pelo secretário-geral, por um juiz auxiliar da Corregedoria Geral, indicado pelo Corregedor-Geral da Justiça Federal e pelo assessor especial de Segurança Institucional e de Transporte do Conselho da Justiça Federal. Parágrafo 4º. Pelo menos um dos membros das comissões permanentes de segurança deverá contar com capacitação na área de inteligência ou, na impossibilidade, deverá a comissão ser assessorada por servidor com formação ou com reconhecida experiência na área. Artigo 10. São atribuições das comissões de segurança do Conselho da Justiça Federal e dos tribunais regionais federais. Inciso 1. Encaminhar a CF/JF proposta de alinhar normas, diretrizes e recomendações para o aperfeiçoamento da segurança institucional do órgão. B.
conteúdos na área de segurança institucional para formação continuada, informação e divulgação para todos os integrantes do órgão. C. Atualização do PSI/JF. D. Pautas temáticas. Inciso 2. Elaborar e submeter à aprovação do presidente do Conselho da Justiça Federal ou do Tribunal a linear o plano de segurança orgânica do Conselho da Justiça Federal ou do Tribunal, que deverá prever, inclusive, medidas de cooperação entre os grupos especiais de segurança de seccionais vinculadas a tribunais diferentes. B. Planos acessórios e manuais de procedimentos para áreas específicas da segurança. Inciso 3º, orientar e subsidiar a elaboração de planos de segurança orgânica pelas seções judiciárias, bem como as medidas de apoio às respectivas subseções. 4. Implementar no âmbito do Conselho da Justiça Federal e das regiões o plano de segurança institucional da Justiça Federal. 5. Garantir os insumos e recursos orçamentários e humanos para o desenvolvimento, a implantação e a manutenção das iniciativas estratégicas e alcance de metas no Conselho da Justiça Federal e nas regiões na área de segurança institucional. 6. Promover reuniões semestrais para avaliação dos serviços de segurança. 7. Promover a articulação com o Conselho Nacional de Justiça e com outros órgãos do Poder Judiciário de Segurança Pública e Inteligência, buscando a concretização das ações relativas à área de segurança. E 8. Desenvolver e difundir uma cultura de segurança institucional, fazendo com que todos os integrantes do órgão compreendam a necessidade e relevância das medidas adotadas. 9. Supervisionar e avaliar, quando solicitado, as medidas de proteção adotadas em favor de magistrados, servidores e respectivos familiares em situação de risco em razão de suas funções. 10. Executar outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo presidente do Conselho ou do Tribunal, observado o estabelecido nesta resolução. Parágrafo 1º. Os objetivos, os princípios e as diretrizes constantes da política de segurança institucional da Justiça Federal devem ser contemplados e priorizados no plano de segurança orgânica dos seus respectivos órgãos. Parágrafo 2º. Cabe às áreas técnicas e de segurança institucional prestar assessoramento técnico à CPSR e à CPS/CJF. Parágrafo 3º. Os presidentes do Conselho da Justiça Federal e dos Tribunais Regionais Federais darão conhecimento das deliberações da CPS/CJF aos integrantes do colegiado, por cada qual presidido. No caso dos Tribunais Regionais Federais, seus membros deverão ser informados igualmente das decisões advindas de suas respectivas CPSR. Artigo 11. O Conselho da Justiça Federal, os Tribunais Regionais Federais e as seções judiciárias deverão elaborar, revisar ou adaptar seus planos orgânicos e manuais de procedimentos em matéria de segurança, visando a implementação das diretrizes, dos serviços e das recomendações estabelecidos nesta resolução no prazo máximo de 1 ano, considerando a disponibilidade orçamentária. Artigo 12. O Conselho da Justiça Federal e os Tribunais Regionais Federais deverão encaminhar à Comissão de Segurança da Justiça Federal, CS/JF, no primeiro bimestre de cada ano, relatório de diagnóstico de segurança institucional contendo as principais ações e os resultados obtidos no ano anterior. Artigo 13. Os Tribunais Regionais Federais instituirão comitês de segurança em cada uma das seções judiciárias vinculadas, os quais terão como função auxiliar o planejamento da segurança local, inclusive em caráter consultivo, sem prejuízo de atribuições propositivas nos termos do regulamento respectivo. Parágrafo 1º. Os comitês de segurança terão em sua composição um magistrado, o diretor administrativo, um diretor de secretaria judiciária, o coordenador do Grupo Especial de Segurança e um servidor do setor de inteligência. Parágrafo 2º. As seções judiciárias poderão ampliar o número de integrantes da comissão, sujeita à aprovação da Comissão da Segurança da Justiça Federal, CS/JF. Seção 2 do Grupo Especial de Segurança, GES. O GES é o Grupo Especial de Segurança. Artigo 14. O Conselho da Justiça Federal e os Tribunais Regionais Federais deverão criar grupos especiais de segurança, o GES. O GES é Grupo Especial de Segurança em suas sedes e nas seções judiciárias vinculadas com a incumbência de executar atividades de segurança especializada
para a proteção de magistrados, servidores e usuários de suas dependências, com o emprego de técnicas especiais e protocolos de segurança próprios. Parágrafo 1º. O Grupo Especial de Segurança, GES, será formado por inspetores e agentes da Polícia Judicial, dos quadros efetivos do Conselho da Justiça Federal, dos Tribunais Regionais Federais e das seções judiciárias, com atualização em 2021, porque diz que o Grupo Especial de Segurança será formado por inspetores e agentes da Polícia Judicial, dos quadros efetivos do Conselho da Justiça Federal, dos Tribunais Regionais Federais e das seções judiciárias. Parágrafo 2º. Os integrantes do GES participarão de cursos e treinamentos periódicos destinados à manutenção e ao aprimoramento de seus conhecimentos, da aptidão técnica, física e psicológica na área de segurança, sem prejuízo da participação anual nos cursos de capacitação exigidos para fins de percepção da gratificação da atividade de segurança, o GAS, conforme previsto no artigo 17, parágrafo 3º da Lei nº 11.416 de 2006. Parágrafo 3º. A composição, a formação técnica e as atribuições, bem como os requisitos para o recrutamento e a seleção de integrantes para o GES, serão deliberados pela Comissão de Segurança Regional conforme regulamento próprio, podendo a comissão valer-se de consultoria de unidades administrativas acerca das regras de gestão de pessoas e de segurança orgânica para estabelecimento das diretrizes. Parágrafo 4º. As seções judiciárias poderão firmar convênios com órgãos locais de segurança pública para fins do previsto no parágrafo anterior. Artigo 15. O Conselho da Justiça Federal, os Tribunais Regionais Federais e as seções judiciárias poderão criar serviço de transporte de seus magistrados em conformidade com a Resolução 83 de 2009 do Conselho Nacional de Justiça e com os normativos do Conselho da Justiça Federal mediante o emprego de inspetores e agentes da Polícia Judicial que não integram o Grupo Especial de Segurança GES. Capítulo 3 da Segurança Institucional, seção 1, disposições gerais, artigo 16. A segurança institucional da Justiça Federal tem como missão precípua preservar a segurança de pessoas, áreas, instalações, documentos, materiais e sistemas de informações do órgão, com a finalidade de garantir o pleno exercício de suas funções e uma efetiva prestação jurisdicional. Artigo 17. A segurança institucional da Justiça Federal compreende o conjunto de medidas voltadas a prevenir, detectar, obstruir e neutralizar ações de qualquer natureza que constituam ameaça à salvaguarda do órgão e de seus integrantes. Parágrafo 1º. As medidas de segurança institucional compreendem a segurança orgânica e a atividade de inteligência. Guarde bem. As medidas de segurança institucional compreendem a segurança orgânica e a atividade de inteligência. A segurança orgânica é composta pelos seguintes grupos de medidas PP de prova. 1. Segurança de pessoas. 2. Segurança das áreas e instalações. 3. Segurança do material. Guarde bem o parágrafo 2º, porque caiu na prova, diz que a segurança orgânica é composta pelos seguintes grupos de medidas: segurança de pessoas, segurança das áreas e instalações e segurança do material. Parágrafo 3º. A atividade de inteligência abrange o exercício permanente e sistemático de ações especializadas voltadas para a gestão de riscos do órgão com a finalidade de produzir conhecimentos necessários ao processo decisório. Seção 2 da segurança de pessoas, artigo 18. A segurança de pessoas compreende o conjunto de medidas voltadas a preservar a integridade física de magistrados, autoridades, servidores, colaboradores, usuários e visitantes que estejam presentes nas edificações da Justiça Federal. Parágrafo 1º. A segurança de pessoas abrange as atividades planejadas e com o emprego de pessoal, material, armamento, equipamento especializado, subsidiadas por conhecimentos de inteligência. Parágrafo 2º. A segurança de pessoas será realizada por agentes com formação especial, sendo admitida a cooperação de servidores públicos de outros órgãos. Parágrafo 3º. As medidas em que trata o caput deste artigo poderão ser ostensivas ou veladas, devendo ser detalhadas em plano de segurança orgânica ou manual de procedimentos de segurança a ser elaborado pelo Conselho da Justiça Federal e pelos tribunais regionais, federais, seções e subseções judiciárias,
conforme suas peculiaridades e com atenção especial aos juízes, corregedores de presídios federal onde houver. O parágrafo 4º, os planos de segurança orgânica e os manuais de procedimento serão documentos de caráter reservado, com acervo restrito à área de segurança e aos dirigentes do órgão. O parágrafo 5º, atualização em 2019, a Presidência do Conselho da Justiça Federal criará o Sistema Eletrônico de Acesso Reservado, contendo as normas e manuais de segurança, inteligência e transporte, elaborados pelo Conselho da Justiça Federal, pelos Tribunais Regionais Federais, seções e subseções judiciárias, a fim de serem consultados e utilizados como paradigma. Seção 3, da segurança das áreas e das instalações, artigo 19. A segurança de áreas e instalações engloba o conjunto de medidas protetivas voltadas para a salvaguarda dos seguintes ativos. Inciso 1. Locais onde atuam e circulam magistrados, servidores, colaboradores e público externo. 2. Patrimônio público sob a guarda do órgão. 3. Locais onde são elaborados, tratados, manuseados ou guardados documentos sigilosos ou equipamentos sensíveis. Artigo 20. As áreas de segurança são classificadas em inciso 1. Áreas livres, dependências que tenham por finalidade o atendimento ao público em geral, bem como calçadas e adjacências às edificações do órgão, desde que não sejam classificadas em outra categoria. 2. Áreas restritas, dependências internas sujeitas a sistemas de controle específico. 3. Áreas sigilosas, dependências cujo ativo protegido seja de grande sensibilidade para o órgão, tais como o depósito de armas apreendidas, os storages de mídias de processos judiciais, os arquivos de documentos, demais informações de conhecimento restrito, as instalações do serviço de inteligência, dentre outros. Parágrafo único. O acesso à área sigilosa está sujeito ao sistema de controle específico, além do controle de acesso regular do órgão da Justiça Federal. Subseção 1 das barreiras físicas e do Sistema Integrado de Proteção. Artigo 21. As barreiras físicas são efetivadas por meio de equipamentos ou sistemas que visam controlar, dificultar ou impedir o acesso às dependências do órgão de pessoas, bens e veículos não autorizados. Artigo 22. O Sistema Integrado de Proteção é composto por, inciso 1, circuito fechado de televisão, CFTV, câmeras de vídeo e equipamentos de vigilância eletrônica que possibilitam controle visual remoto das instalações físicas e áreas adjacentes do órgão. 2. Sistema de alarme, equipamentos de sinalização sonora ou luminosa que visam alertar sobre situações anormais de segurança. 3. Controle de acesso, conjunto de mecanismos físicos e eletrônicos que triagem do acesso às instalações físicas. 4. Saídas de emergência, caminhos contínuos devidamente sinalizados a serem percorridos em caso de necessidade de evacuação dos prédios de qualquer ponto no interior da edificação até espaços abertos. Artigo 23. Posto de serviço de segurança é o local designado para a atuação do profissional de segurança institucional, devendo ser instalado preferencialmente junto à área livre da edificação, de forma a garantir o controle de acesso aos demais ambientes restritos e sigilosos. Parágrafo 1º. O grau de segurança e as características físicas das áreas e instalações condicionarão a quantidade mínima de postos de serviço de segurança necessários em cada edificação. Parágrafo 2º. Os postos de serviço de segurança poderão ser armados ou desarmados, podendo ainda funcionar nas modalidades diurna ou 24 horas, dependendo da necessidade e das situações extraordinárias. Subseção 2 do controle de acesso de pessoas, artigo 24. O sistema de controle de acesso de pessoas às dependências do órgão da Justiça Federal destina-se à organização e à fiscalização da entrada e saída de pessoas nos prédios em que funcionam as unidades judiciárias e administrativas. Artigo 25. O sistema de acesso, exatamente, o artigo 25 diz: o sistema de controle de acesso de pessoas compreende a identificação, o cadastro, o registro de entrada e saída, a inspeção de segurança e o uso de instrumento de identificação, sendo composto pelos seguintes dispositivos físicos e eletrônicos. Inciso 1.
crachás de identificação pessoal. 2. Porticos detectores de metal. 3. Detectores de metal portáteis. 4. Catracas. 5. Circuito fechado de televisão CFTV. 6. Equipamentos de raio-x. 7. Cofre para guarda de armas. 8. Outros dispositivos aplicáveis ao controle de que trata este artigo. Sai para lá, mosca safada. Parágrafo 1º. A instalação dos dispositivos previstos nos incisos relacionados acima será efetivado em todos os locais de acesso público às dependências da sede do órgão. Parágrafo 2º. Todas as pessoas que ingressarem nos prédios que compõem a sede do órgão deverão ser submetidas à triagem de acesso com utilização dos dispositivos eletrônicos de detecção de metais instalados nas portarias. Parágrafo 3º. Proceder-se-á excepcionalmente à revista pessoal diante da indisponibilidade ocasional dos dispositivos eletrônicos de detecção de metais, garantida sua realização por agente de mesmo gênero e ambiente reservado de forma a não gerar constrangimento ou exposição indevida da pessoa inspecionada. Parágrafo 4º. A recusa de submissão ao controle de detecção de metais ou da revista pessoal impede o acesso ao interior dos prédios da Justiça Federal, nos termos do artigo 24 desta resolução, devendo o incidente ser registrado em livro próprio. Artigo 26. Ato normativo expedido pelo dirigente do órgão regulamentará os requisitos e procedimentos para o acesso, à circulação e à permanência de pessoas nas dependências do Conselho da Justiça Federal, dos Tribunais Regionais Federais e das seções e subseções judiciárias, observando o previsto no artigo 9º, inciso 7º da Resolução 176 de 2013, no que diz respeito ao ingresso de pessoas armadas. Artigo 27. O sistema de controle de acesso de pessoas aos órgãos da Justiça Federal observará as normas gerais previstas nesta resolução, incumbindo a área de segurança a fiscalização do cumprimento destas. Artigo 28. Os setores de recepção dos prédios da Justiça Federal terão a incumbência de identificar e cadastrar as pessoas que ingressarem em suas dependências, promovendo o registro de entrada e saída, que poderá ser realizado em base eletrônica. Parágrafo 1º. Poderá ser negado justificadamente o acesso às edificações do órgão de pessoas que represente algum tipo de risco real ou potencial à integridade física e moral do órgão e de suas integrantes, sendo a ocorrência registrada em livro próprio. Sai para lá, pernilongo safado. Parágrafo 3º. O serviço de recepção poderá ser realizado por meio de contratação de empresa especializada. Subseção 3 do controle de acesso de veículos, artigo 29. O controle de acesso à circulação e à permanência de veículos nas dependências da sede do órgão da Justiça Federal observará as normas gerais previstas nesta resolução, sujeitando-se a elas os magistrados, autoridades, servidores, colaboradores, prestadores de serviços e visitantes em geral. Artigo 30. O sistema de controle de acesso de veículos abrange a identificação, o cadastro, o registro de entrada e saída, a inspeção de segurança e o uso dos seguintes equipamentos físicos e eletrônicos. Inciso 1. Credencial de identificação veicular. 2. Cancelas ou outros meios físicos equivalentes. 3. Circuito fechado de televisão CFTV. 4. Outros dispositivos aplicáveis ao controle de acesso de veículos. Artigo 31. O acesso às garagens e aos estacionamentos será permitido apenas aos servidores cadastrados que estiverem de posse do respectivo instrumento de identificação. Parágrafo único. A área de segurança manterá atualizado o cadastro dos servidores autorizados a estacionar nas dependências do órgão, contendo a identificação dos veículos utilizados, como registro de placa, modelo, cor e ano, podendo ser extraída cópia do certificado de registro e licenciamento de veículo CRLV. Artigo 32. Ato normativo expedido pelo dirigente do órgão regulamentará os requisitos e procedimentos para o acesso, a circulação e a permanência de veículos nas edificações da Justiça Federal, dispondo ainda sobre o cadastro, a identificação de veículos e o uso de vagas nas garagens e nos estacionamentos. Artigo 33. A área de segurança poderá sugerir regras específicas de
utilização das vagas de estacionamento por ocasião de solenidades e eventos extraordinários realizados nas dependências do órgão que serão previstas em planejamento operacional. Artigo 34. Todos os usuários de vagas da garagem ou dos estacionamentos devem manter atualizados seus dados funcionais e de seus veículos junto à área de segurança com o objetivo de agilizar o contato em caso de necessidade. Artigo 35. Os veículos que adentrarem aos órgãos da Justiça Federal poderão, mediante determinação da área de segurança e prévia justificativa, passar por inspeção de segurança a fim de garantir a ordem, bem como a integridade patrimonial e física do órgão e das pessoas presentes em suas dependências, observados os princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade. Em caso de verificação por amostragem, será obedecido o critério de aleatoriedade. Subseção 4 da Segurança Preventiva e da Brigada de Incêndio, artigo 36. Medidas e procedimentos preventivos devem ser adotados para evitar sinistros de qualquer espécie, capazes de colocar em risco não só a integridade física de pessoas, mas também de documentos, materiais e equipamentos do órgão, adotando-se os procedimentos corretivos para os casos de emergência. Artigo 37. O planejamento de segurança preventiva inclui a formação e o treinamento de brigadistas voluntários, como também a elaboração e atualização do Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios e Pânico, PPCI, em conformidade com as normas e regulamentos vigentes. Artigo 38. O planejamento de segurança preventiva seguirá as seguintes etapas. 1. Identificação, qualificação e tratamento dos riscos. 2. Elaboração, divulgação e atualização do PPCI. 3. Educação do público interno e de visitantes. 4. Capacitação dos brigadistas voluntários. 5. Realização de exercícios simulados. Parágrafo único. Compete à área de segurança elaborar e divulgar o planejamento de segurança preventiva em conjunto com as demais áreas interessadas, fiscalizando o cumprimento das normas e os procedimentos estabelecidos. Artigo 39. A Brigada de Incêndio será composta preferencialmente por voluntários, conforme o quantitativo definido em estudo técnico da área de segurança, podendo ser firmado convênio com os bombeiros militares para a elaboração do estudo técnico, para a formação dos brigadistas e para a definição dos protocolos de adicionamento imediato em caso de necessidade. Parágrafo 1º. Os brigadistas voluntários atuarão sem prejuízo do exercício de suas funções no órgão. Parágrafo 2º. Os brigadistas voluntários receberão instruções teóricas e práticas sobre a linha A. Noções de primeiros socorros. B. Noções de extinção de princípios de incêndio. 3. Sistema preventivos contra incêndio. D. Noções de brigada de incêndio. E. Procedimentos de abandono de área. Parágrafo 3º. Caberá ao dirigente do órgão regulamentar a composição, as atribuições e o funcionamento da brigada de incêndio voluntário, bem como as atribuições da área de segurança na segurança preventiva. Artigo 40. Serviço de vigilância é o desempenho das atividades destinadas à fiscalização e à segurança nas áreas de acesso ao órgão, podendo ser utilizado nas demais dependências por orientação do órgão. Artigo 41. O serviço de vigilância será executado por empresa especializada, de acordo com as normas e regulamentos de segurança do órgão. Artigo 42. O serviço de vigilância será executado de forma integrada com o serviço de segurança judiciária. Artigo 43. O dirigente do órgão regulamentará as funções a serem desempenhadas pelo serviço de vigilância, incumbindo a área de segurança a fiscalização da execução dos serviços contratados. Subseção 5. Dos ambientes de julgamento, das inspeções judiciais e visitas a presídios federais. Então, subseção 5, dos ambientes de julgamento, das inspeções judiciais e visitas a presídios federais. Artigo 44. A equipe de segurança atuará em auxílio ao órgão julgador para garantir o regular andamento das sessões de julgamento e inspeções judiciais, inclusive dos presídios federais, principalmente no que diz respeito à ordem e à preservação da integridade física dos participantes. Artigo 45. Em caso de tumulto generalizado nas áreas da Justiça Federal, compete à área de segurança identificar, obter e aplicar, em conformidade com a legislação vigente e com o emprego das técnicas especializadas,
os recursos adequados para a solução da crise, a fim de assegurar o completo restabelecimento da ordem pública e da normalidade da situação, devendo o ocorrido ser registrado em livro próprio e comunicado às autoridades competentes. Artigo 46. Serão realizadas inspeções de segurança nos ambientes de julgamento e adjacências, com a finalidade de detectar riscos reais ou potenciais antes do início e ao término dos trabalhos. Parágrafo único. Nas inspeções judiciais externas e visitas aos presídios federais, as atividades de inteligência e segurança deverão ser prestadas por agentes com formação especial, preferencialmente dos grupos especiais de segurança da Justiça Federal, sendo admitida a cooperação de servidores públicos de outros órgãos. Artigo 47, atualização em 2021, diz o seguinte: os inspetores e agentes da Polícia Judicial, durante as sessões, portar-se-ão em pontos estratégicos pré-definidos pelo chefe de equipe com visão privilegiada do ambiente do julgamento, com o objetivo de possibilitar ações de segurança oportunas e eficientes. Artigo 48. Incumbe à área de segurança elaborar e atualizar manuais de procedimentos de acesso restrito com a finalidade de detalhar rotinas e protocolos de segurança utilizados nos ambientes de julgamento e adjacências, obedecidas às diretrizes e normas gerais definidas neste plano. Seção 4 da segurança do material, artigo 49. A segurança do material compreende o conjunto de medidas voltadas para a proteção, guarda e preservação do material de uso do órgão. Parágrafo único. As medidas citadas no caput deste artigo aplicam-se aos materiais usados como suportes de dados sigilosos, alvos potenciais de ações adversas, em particular de espionagem e sabotagem. Artigo 50. O material que constituir objeto de prova em processo judicial receberá tratamento específico com a finalidade de preservar a sua cadeia de custódia. Parágrafo único. Os procedimentos utilizados para documentar a história cronológica da prova material e garantir o seu rastreamento serão definidos em normas próprias. Vamos ver agora, meu guerreiro e minha guerreira. Exatamente, vamos pular porque essa parte aqui foi revogado pela resolução 687/2020. Vamos ver agora o capítulo 4, que trata da atividade de inteligência estratégica para a sua prova. Esse capítulo 4 que trata da atividade de inteligência. Seção 1, disposições gerais, artigo 56. A atividade de inteligência consiste na produção e difusão de conhecimentos sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório em assuntos afetos à segurança institucional. Artigo 57. Para a atividade de inteligência, conhecimento é o produto final resultante da análise e da interpretação pelo profissional de inteligência com metodologia própria dos dados coletados durante as atividades. Então, guarde bem, para a atividade de inteligência, conhecimento é o produto final resultante da análise e da interpretação pelo profissional de inteligência com metodologia própria dos dados coletados durante as atividades. Artigo 58, atualização em 2021, diz o seguinte: a produção do conhecimento para atividade de inteligência será desempenhada preferencialmente por inspetores e agentes da Polícia Judicial com formação específica na área e deverá ser realizada nas seguintes situações. Inciso 1, em atendimento a um plano de inteligência. 2, em atendimento à determinação da autoridade competente. 3, por iniciativa própria do agente. Guarde bem, o artigo 58, atualização de 2021, diz o seguinte: a produção do conhecimento para atividade de inteligência será desempenhada preferencialmente por inspetores e agentes da Polícia Judicial com formação específica na área e deverá ser realizada nas seguintes situações: em atendimento a um plano de inteligência, em atendimento à determinação da autoridade competente e por iniciativa própria do agente. Artigo 59. A atividade de inteligência compreende a salvaguarda de conhecimentos, a prevenção, a identificação, a detecção, a obstrução e a neutralização de ações no tocante à segurança institucional que ameacem, inciso 1, a integridade física e moral do órgão de pessoas que nele atuam. 2, os magistrados, servidores, estagiários e prestadores de serviço em virtude do acesso a assuntos ou processos sigilosos. 3,
as áreas, os materiais, as instalações e os sistemas de comunicação. E 4, a salvaguarda de informações restritas, sensíveis ou sigilosas. O artigo 60, os servidores que atuarem na área de inteligência deverão ter designação específica do tribunal ou da diretoria do fórum para desempenhar a atividade no âmbito da Justiça Federal. Parágrafo único. A designação de que trata o caput deste artigo será procedida de assinatura do termo de compromisso e manutenção de sigilo, nos termos da legislação vigente, estabelecendo o nível de informação a que o servidor poderá ter acesso. Artigo 61. Incumbe à área de inteligência. Inciso 1. Realizar análise permanente e sistemática de situações de interesse da segurança institucional, a fim de propor medidas para garantir o pleno exercício das funções do órgão. 2. Realizar avaliação de riscos para subsidiar o planejamento e execução de medidas para salvaguardar os ativos do órgão. 3. Elaborar e apresentar no primeiro bimestre relatório de diagnóstico de segurança institucional, contendo o relato das principais ações e os resultados obtidos no ano anterior. 4. Realizar investigação social prévia, coletando dados sobre antecedentes criminais e conduta social de candidatos, com a finalidade de subsidiar os gestores na contratação de prestadores de serviços e estagiários, observada a devida impessoalidade exigida pela lei nas contratações públicas. Artigo 62. A área de inteligência terá acesso aos bancos de dados cadastrais dos servidores, estagiários e prestadores de serviço, preservando-se o sigilo e a inviolabilidade das informações. Artigo 63. A área de inteligência funcionará em local sigiloso, com controle de acesso restrito aos servidores que atuam na atividade, podendo adotar sistema exclusivo para esta finalidade. Artigo 64. A área de inteligência trabalhará preferencialmente com a coleta de dados fornecidos pelas áreas de inteligência de órgãos públicos. Artigo 65. Os documentos produzidos pela área de inteligência deverão ser armazenados e difundidos em sistema informatizado próprio, a ser implantado pelo Conselho da Justiça Federal para garantir o sigilo necessário na gestão de documentos sigilosos, bem como a sua adequação às normas que regulamentam as atividades do órgão. Artigo 66. Ato normativo próprio regulamentará o controle da atividade de inteligência. Seção 2 da gestão de riscos, artigo 67, são princípios da gestão de riscos na Justiça Federal. Inciso 1. Proteção dos ativos e valores institucionais. 2. Dinamismo, interatividade e melhoria contínua. 3. Visão sistêmica e alinhamento estratégico. 4. Qualidade e tempestividade das informações. E 5. Assessoramento ao processo decisório. Guarde bem o artigo 67 estratégico, porque diz que são princípios da gestão de riscos na Justiça Federal. Proteção dos ativos e valores institucionais, dinamismo, interatividade e melhoria contínua, visão sistêmica e alinhamento estratégico, qualidade e tempestividade das informações e assessoramento ao processo decisório. O artigo 68, para fins desta resolução, considera-se, inciso 1, risco, a situação que o órgão, magistrado ou servidor, no exercício ou em decorrência de suas funções, tenham sido vítimas de ameaça de qualquer natureza. 2. Gestão de riscos, conjunto de atividades coordenadas para dirigir e controlar uma situação de ameaça, contribuindo para a sua redução ou neutralização. 3. Gestor de risco, é o responsável pela unidade organizacional que possui a responsabilidade e o poder de decisão no processo de gerenciamento dos riscos institucionais. 4. Processo de gestão de riscos, aplicação sistêmica de políticas, procedimentos e práticas de gestão para as atividades de comunicação, registro, estabelecimento do contexto e na identificação, na avaliação, no tratamento, no monitoramento e na análise crítica de risco. 5. Monitoramento, verificação, supervisão, observação crítica ou identificação da situação, executadas de forma contínua a fim de verificar o resultado esperado. 6. Análise crítica, atividade realizada para determinar a adequação, suficiência e eficácia do assunto em questão para atingir os objetivos estabelecidos. 7. Nível de risco, magnitude do risco expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades. Artigo 69. O processo de gestão de risco compreende as seguintes etapas. 1. Estabelecimento do contexto. 2. Identificação dos riscos. 3. Análise dos riscos. 4.
avaliação dos riscos. 5, tratamento dos riscos. 6, monitoramento e análise crítica. 7, consulta e comunicação tempestiva. Artigo 70. Os órgãos da Justiça Federal adotarão as medidas necessárias para que os riscos sejam identificados, analisados, avaliados, tratados e monitorados de modo dinâmico, permanente, profissional e proativo. Parágrafo 1º. A gestão de riscos deverá preceder o processo de planejamento estratégico e tático do órgão e de tomada de decisões, inclusive orientando a operacionalização de controles, o planejamento de contingência e o controle de danos. Parágrafo 2º. O processo de avaliação de riscos tem a finalidade de determinar as necessidades de proteção para monitorar as situações de risco e acompanhar a evolução de ameaças, procedendo sempre que necessário as modificações para ajustar as medidas de proteção sem prejuízo de reavaliação periódica. Parágrafo 3º. Os critérios utilizados na gestão de riscos devem ser adequados e específicos às características e peculiaridades de cada órgão, considerando aspectos geográficos e culturais da região. Seção 3 do transporte, artigo 71. Compete à área de segurança fiscalizar o cumprimento das normas que dispõem sobre a utilização, a manutenção e o abastecimento de veículos oficiais da Justiça Federal, bem como os procedimentos a serem adotados em caso de acidente, dano, furto, roubo ou infração de trânsito. Artigo 72. Os servidores com especialidades nas áreas de segurança e transporte poderão conduzir veículos oficiais no estrito cumprimento de suas funções a serviço do órgão. Parágrafo único. Atualização em 2021. Em caráter excepcional e unicamente por razões de segurança devidamente motivadas, poderá o presidente do Conselho, do Tribunal ou diretor do Fórum, dentro de suas respectivas atribuições, autorizar a condução de veículo particular do magistrado por inspetor e agente da Polícia Judicial, quando não se mostrar possível o fornecimento de veículo oficial. Guarde bem, em caráter excepcional e unicamente por razões de segurança devidamente motivadas, poderá o presidente do Conselho, do Tribunal ou diretor do Fórum, dentro de suas respectivas atribuições, autorizar a condução de veículo particular do magistrado por inspetor e agente da Polícia Judicial, quando não se mostrar possível o fornecimento de veículo oficial. Artigo 73. A Comissão Permanente de Segurança do Conselho da Justiça Federal e dos Tribunais Regionais Federais poderá propor a aquisição de viaturas ostensivas para emprego em atividades de segurança, bem como de veículos blindados para uso no transporte de magistrados em situação de risco. Artigo 74. Incumbe à área de segurança elaborar e propor a edição de atos normativos com a finalidade de manter atualizadas as normas de controle administrativo de veículos oficiais, bem como a aquisição de novos equipamentos e tecnologias para modernizar o controle de frota. Capítulo 5 da Educação e Capacitação em Segurança, seção 1 da Educação em Segurança, artigo 75. A educação em segurança tem como objetivo disseminar a cultura de proteção de pessoas, áreas, instalações, equipamentos, sistema de comunicação, documentos, sobretudo de natureza sigilosa, dentro e fora do órgão. Parágrafo 1º. A educação em segurança é composta pela seguinte orientação. Inciso 1. Geral acerca das medidas de segurança adotadas no âmbito do órgão. 2. Específica, com a finalidade de apresentar aos servidores os procedimentos de segurança inerentes às respectivas funções. E 3. Periódica, que oferte conhecimentos com a finalidade de oportunizar a reciclagem e a consolidação da mentalidade de segurança. Parágrafo 2º. O órgão poderá realizar campanhas internas com o objetivo de oferecer a magistrados, servidores e colaboradores informações úteis para a melhoria da segurança. Seção 2 da Capacitação em Segurança, artigo 76. A capacitação em segurança consiste na formação, na atualização e no aperfeiçoamento contínuo com a finalidade de desenvolver e aprimorar competências necessárias para o exercício das funções de segurança institucional. Artigo 77. O Programa Nacional de Capacitação para a Segurança Institucional da Justiça Federal será desenvolvido de acordo com o Plano Nacional de Capacitação dos Servidores do Conselho da Justiça Federal, PNC,
considerando a formação inicial e continuada, inclusive para a capacitação de docentes e multiplicadores. Parágrafo único. O curso de formação inicial poderá ser incluído como a última fase do processo seletivo para o ingresso na carreira ou como primeira etapa da formação inicial do servidor empossado. Guarde bem, o curso de formação inicial poderá ser incluído como a última fase do processo seletivo para ingresso na carreira ou como primeira etapa da formação inicial do servidor empossado. Artigo 78. Fica a cargo do Comitê Técnico Operativo do Plano Nacional de Capacitação dos Servidores do Conselho e da Justiça Federal, PNC, a elaboração do PNC-SEG-JF com base nas competências e nos requisitos para o exercício do cargo na área de segurança. Artigo 79. O PNC-SEG-JF terá as seguintes diretrizes. Inciso 1. Adequação das técnicas de segurança para a Justiça Federal e uniformização dos protocolos, das metodologias de produção do conhecimento, das rotinas e medidas e dos procedimentos no âmbito da Justiça Federal. 2. Compartilhamento de boas práticas na área de segurança institucional. 3. Criação de trilhas de aprendizagem visando o desenvolvimento de competências inerentes aos cargos da área de segurança institucional. Artigo 80. O Conselho da Justiça Federal e os Tribunais Regionais Federais celebrarão termos de cooperação técnica com órgãos de segurança pública visando a realização de ações de capacitação com ênfase nas áreas de inteligência, segurança de dignitários e de instalações, gestão de riscos, gerenciamento de crises, readaptação técnica, estatuto do desarmamento, armamento e tiro, direção operacional, defesa pessoal, uso seletivo e proporcional da força, segurança orgânica e da informação, primeiros socorros, prevenção e combate a incêndios, técnicas de abordagem, controle de distúrbios civis, educação física e demais disciplinas de interesse institucional. Artigo 81. O Centro de Estudos Judiciários oferecerá ações educacionais com periodicidade mínima de uma vez por ano, destinadas aos servidores da área de segurança do Conselho da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, sem prejuízo da participação em programas de reciclagem anual para fins de percepção da gratificação de atividade de segurança, o GAS, em conformidade com o PNC-SEG-JF. O parágrafo 1º diz o seguinte: as ações de capacitação citadas no caput deste artigo poderão ser presenciais ou virtuais, visando alcançar o maior número possível de servidores da área de segurança. Parágrafo 2º, a participação no PNC-SEG-JF enquadra-se na definição de ações de educação para fins de promoção na carreira e será computada para o adicional de qualificação, a que se refere o artigo 9º, parágrafo 2º e o artigo 14 da Lei nº 11.416 de 2008. Parágrafo 3º, as ações de capacitação presenciais e virtuais deverão ser submetidas à avaliação de aproveitamento. Capítulo 6 das disposições finais, artigo 82. No prazo de 6 meses, a contar da vigência desta resolução, o Conselho da Justiça Federal, os Tribunais Regionais Federais, as seções e subseções judiciárias deverão instituir plantões de segurança visando prestar imediata assistência a magistrados em situação emergencial de risco à sua vida ou de seus familiares diretos, ocorrida fora do expediente judiciário, inclusive em feriados e finais de semana. Parágrafo único. A fim de conferir proteção aos interessados, os protocolos dos plantões mencionados no caput deste artigo devem prever adicionalmente o acionamento de outros órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 83. O porte de arma de fogo para os servidores que exercem funções de segurança, em conformidade com a Lei nº 10.826 de 2003 e Portaria Conjunto 24 de 2014, será objeto de ato normativo próprio, assim como o porte de arma de fogo nas dependências da Justiça Federal. Artigo 84. Os servidores que atuam na área de segurança deverão portar armas, instrumentos de menor potencial ofensivo, bem como equipamentos de proteção necessários à atuação específica, independentemente de portar ou não arma de fogo. Parágrafo 1º. O emprego de armas e instrumentos de menor potencial ofensivo obedecerá aos princípios da legalidade, da moderação, da necessidade, da proporcionalidade, da conveniência e da progressividade. Parágrafo 2º. Os servidores da área de segurança deverão cumprir estritamente as regras de uso progressivo da força, respondendo por quaisquer abusos e excessos sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis. Artigo 85.
Ato normativo do Conselho da Justiça Federal uniformizará e disciplinará os equipamentos básicos coletivos individuais, o fardamento e os instrumentos de menor potencial ofensivo a serem empregados pelos servidores que atuam na área de segurança institucional. Artigo 86. As informações e os registros dos sistemas informatizados utilizados na segurança institucional no âmbito da Justiça Federal são de caráter reservado, permanecendo sob a gestão da área de segurança. Parágrafo único. Os registros e as informações mencionadas no caput deste artigo somente poderão ser fornecidos por despacho do dirigente do órgão ou mediante requisição de autoridade policial ou judicial competente, comissão de sindicância ou de processo administrativo disciplinar. Artigo 87. Os atos administrativos cuja publicidade possa comprometer a efetividade das ações de segurança institucional deverão ser publicados em extrato. Artigo 88. Caberá ao Conselho da Justiça Federal, aos tribunais regionais federais e às seções judiciárias promover a publicidade das normas sobre a política de segurança institucional da Justiça Federal, aos órgãos e entidades essenciais à administração da Justiça e aos demais usuários da Justiça Federal, observadas as orientações da Comissão de Segurança da Justiça Federal, CS/JF. O artigo 89 diz o seguinte: fica assegurada aos tribunais regionais federais competência concorrente para editar normas de segurança institucional visando atender suas peculiaridades locais, respeitadas as regras desta resolução. Meu guerreiro e minha guerreira, gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like, comente, compartilha para que esse vídeo possa alcançar as vidas que precisam, principalmente que vai fazer o concurso para policial judicial da Justiça Federal ou de outros órgãos da Justiça Federal. Continue firme e forte no seu sonho, você não vai desistir do seu sonho, porque o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Você é guerreiro, você é guerreira, você vai continuar lutando, estudando, labutando, insistindo, persistindo, todos os dias plantando uma boa semente. No tempo certo você vai colher excelentes frutos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus é bom e ama você. Vem com Robes Concursos e juntos vamos vencer. E até o próximo vídeo, querendo Deus, força e honra e amém.